Bom dia, chat. Depois de muito tempo, estamos de volta para mais um vídeo de Tier List. Desculpe por toda essa demora, é que as últimas tentativas que fiz não deram muito certo, mas agora vai ter que ir de um jeito ou de outro. E desta vez não irei ranquear um anime, mas sim todas as temporadas de Stranger Things. Na verdade, eu não ia fazer isso. Inicialmente, era para eu ter feito um vídeo falando do final da série, mas foi tanta coisa negativa que foi acontecendo que eu simplesmente não aguentei e deixei de lado. Só que um tempo depois, mudei os planos para fazer essa tier list falando da série inteira de forma resumida do que apenas uma temporada. Mas antes de continuar, já sabem, né? Apertem no like, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nada. E o meu LivePix está disponível no QR Code e na descrição, que além de ajudar o canal, a sua mensagem pode aparecer no vídeo. Beleza, com tudo dito, vamos começar essa lista com a primeira temporada lançada em 2016. E é bem óbvio que ela vai ficar em fenomenal. É a melhor temporada. Era o início de tudo. A história se concentrava em uma cidade pacata do interior, onde algo anormal estava acontecendo. E quanto mais esse mistério avançava, mais coisa é revelada, que nem imaginávamos que poderia estar relacionado. Acompanhar os núcleos dos personagens Hopper e Joyce, Jonathan e Nancy, as crianças e a 11, todos os grupos descobrindo tudo onde cada peça vai se encaixando era muito legal. E a atmosfera apresentada contribuía muito com elementos de terror e suspense, mas aquele toque de nostalgia e da estética dos anos 80 era muito satisfatório. As referências de filmes, músicas, o D&D foi bem utilizado e seria algo muito frequente no futuro. Provavelmente não tinham um orçamento grande quando foi feita, ainda mais que o Demogorgon mal aparece, e quando aparecia, era tudo escuro. O CGI não deve ter ficado tão bom, e tiveram que disfarçar. Só que toda a produção foi feita de uma forma tão boa que fez ser muito natural. A casa do Will com aquele alfabeto pintado na parede com pisca-piscas acendendo, pô, memorável demais. Essa temporada é muito icônica. Um ano depois, em 2017, tivemos a segunda temporada, que vai ficar no incrível. Não tá no mesmo patamar, mas também é muito boa. Ela foi produzida em um espaço de tempo muito próximo da primeira temporada. Então, boa parte que falei antes continua aqui. Mas o terror e o suspense estão bem mais presentes do que antes. Até porque o mundo invertido está mais próximo com a ameaça dos Demodogs, o Will possuído e principalmente o Devorador de Mentes. Toda vez que ele aparecia, mostra a imponência que tem. Uma criatura feita de fumaça com uma pitada de terror cósmico. Aqui também foi apresentado a Max, o Murray, foi formada a amizade do Dustin com o Steve e a relação de pai e filha do Hopper com a 11. Essa temporada poderia ser a melhor, mas tem uma coisa que a coloca para baixo, e sabemos do que é: o episódio que apresenta a 9. Nossa, que episódio chato e bem desconexo. Não vejo problema dela querer encontrar a sua mãe. Essa parte é legal. Foi bom para o desenvolvimento da personagem. Ainda mais que ela estava cansada de se esconder e queria respostas. Mas quando chega na parte da 9 e seus amiguinhos, aí não. Já vi muita gente falando que essa é a pior temporada por causa disso. Mas vamos ser sinceros, é só um episódio aleatório qualquer que não muda muita coisa. Não vai estragar todo o resto. Isso já é exagero.
A 11 fechando o portal do mundo invertido é uma cena incrível. A morte do Bob é muito triste. O exorcismo do Will é tenso. Eu gosto muito dessa temporada, considero até o ápice que a série teve. Depois de um bom tempo, foi lançada a terceira temporada em 2019. Quando assisti na época, não tinha curtido tanto, por causa da história. Uma das coisas mais atrativas que eu achava é que é um mistério que envolve o sobrenatural que acontecia em um lugar isolado. Só que nessa temporada colocou a Guerra Fria no meio. Eu sei, isso estava acontecendo naquela época, geopolítica, disputa de poder e tudo mais, que até foi mencionado uma vez ou outra antes. O laboratório de Hawkins era para isso. Mas aí que tá, só foi mencionado, não era algo muito presente na trama diretamente, e agora ficou muito envolvido. Mas mesmo assim, essa temporada foi muito divertida. E uma das melhores coisas que tem é a 11, porque foi nesse momento que ela conseguiu ser uma pessoa normal, sem se preocupar em se esconder, experimentos, ser tratada como arma. Não, nada disso. Agiu como uma adolescente normal, aproveitando a vida, junto com a sua amizade com a Max. Foi uma das melhores coisas que aconteceu para ela. E ver todo o grupo reunido, interagindo, tendo brigas, era muito bom. Quer dizer, todo o grupo reunido não, porque enquanto eles estavam lidando com o Devorador de Mentes, controlando as pessoas e formando um corpo físico, o Dustin, Steve, Robin e Erika estavam invadindo uma base soviética secreta no shopping. É engraçado. Eu posso ter reclamado dessa adição ser muito destoante, mas não é ruim. Toda essa parte de espionagem e invasão é divertida, eu gosto. E uma das coisas que eu mais me rachava de rir era o Hopper putaço. Parecia que ia ter um ataque a qualquer momento. Gosto do visual da temporada, sendo mais colorido no contraste, as luzes vibrantes, estética arcade-core. No geral, é a temporada mais divertida, mas está longe de ser uma das melhores. Com mais um intervalo de tempo maior, junto com a pandemia aí no meio, foi lançada a quarta temporada em 2022. Sendo sincero, eu não assisti na época, não estava interessado. Vi os 2 primeiros episódios e larguei. Só que alguns meses antes da quinta, fui ver tudo de novo para me preparar e finalmente vi essa temporada. E cara, é ótima, simplesmente uma das melhores temporadas. A trama voltou a ser mais envolvente, ainda mais que apresentou um novo vilão, o Vecna, que passa uma sensação de Fred Krueger, de sempre atacar na mente das pessoas, sabe? A atmosfera ficou bem mais tensa do que antes, por se tratar de um vilão difícil de atingir e bem poderoso. Particularmente, prefiro mais quando ele está na sua versão humana, Harry, porque o ator consegue passar a impressão de um psicopata que chega até incomodar. E uma das coisas legais de se apontar é que todo mundo está preparado. Depois de tudo que passaram nas últimas temporadas, não ficaram mais na defensiva na maior parte do tempo e partiram direto para o ataque, com planos e estratégias mais elaboradas. Todos os personagens, sem exceção. Arrisco dizer que essa seja a temporada com os momentos mais memoráveis da série. Tem a 11 recuperando os poderes, a cena de fuga da Max ao som de Kate Bush e o Ed tocando Metallica no mundo invertido. E por falar nele, um dos melhores personagens. Foi sacanagem terem matado ele. Não tenho muito do que falar dessa temporada. Ela melhora muito nos seus aspectos, até nos que errou. Já nesse ponto, estamos bem acostumados com tudo, então sem muito do que complementar.
E finalmente, depois de muito tempo, depois de longos 9 anos, foi lançada a sua quinta e última temporada em 2025. Olha, eu não achei tão ruim assim. Se eu fosse avaliar de forma bem rígida, ficaria no máximo no medíocre. Vamos lá, essa temporada começou bem e foi decaindo, e o maior erro foi logo no início. Time skip de 1 ano e meio após aquele final do Apocalipse chegando foi uma decisão péssima. Era para ter começado no mesmo instante que a quarta temporada terminou, mas conseguiram impedir forjando umas placas de metal no chão. Das outras coisas que me incomodaram, tem a relação da 11 com o Hopper, que regrediu muito. Tem o retorno da 9, que só ficou irritando, mas o que me incomodou mais foi o núcleo dos militares, que é horrível. Eles tinham aparecido na quarta temporada, mas fazia sentido. Achavam que a 11 era culpada de tudo o que estava acontecendo e queriam cortar o mal pela raiz. Era o que acreditavam. Só que agora eles estão em um nível de ignorância muito alto, ainda mais que querem continuar com o projeto do Brenner após ter fracassado e causado muitos problemas. Sério isso? Os militares estão muito deslocados e não precisavam ter tanta atenção assim. Ah, é. E quase esqueci de mencionar o podcast de 2 horas que a Max e a Rod fizeram, cheio de frase motivacional. Não dá para levar aquilo ali a sério. Sobre Will, depois de ser sequestrado, possuído, esquecido e ficar segurando vela, ele ganhou o destaque que sempre mereceu usando os poderes do Vecna. Aquilo foi incrível. Agora, a confissão dele, acho que o problema dessa cena foi o momento, porque todo mundo estava planejando do que fazer, saíram da sala para se prepararem e depois voltam na sala para escutar o que ele queria falar. Eu achei essa sequência meio estranha, admito. Se essa cena acontecesse em um momento mais calmo ou sem uma urgência tão grande, seria menos odiada. As declarações que os irmãos Duffer fizeram de coisas que aconteceram fora de cena foram toscas. Todo mundo acreditava que a falta de Demogorgons no mundo invertido foi para formar o corpo do Devorador de Mentes. E isso fazia sentido, porque isso aconteceu antes na terceira temporada. Mas na verdade não, eles só estavam longe mesmo. Agora, a batalha final, vamos concordar que tinha que facilitar, porque derrotar uma entidade cósmica feita de fumaça é difícil, né? Diria que só ficou genérica mesmo. Mas ainda bem que não fizeram uma redenção no Vecna. Que bom que ele continuou do mal até o fim. O sacrifício da 11 não me importei, até deixando em aberto. Teria que acontecer de um jeito ou de outro, já que ela não se encaixava em nenhum lugar. Então, tanto faz pra mim. Porém, aquele final do grupo terminando a sua sessão de RPG, guardando as fichas dos seus personagens, enquanto os amigos da Rod chegam para jogar, pega no coração. Essa temporada foi bem complicada. Simplesmente perderam a mão fazendo ela. Não odiei, teve os seus momentos, mas não amei tanto quanto as outras. E essa foi a tier list das temporadas de Stranger Things. Anos acompanhando e finalmente acabou. Posso dizer que é um alívio ter tudo finalizado. Foi bom ficar acompanhando todos esses anos, construindo memórias, a alegria que tivemos, o ânimo e tudo mais. Só que também devia ter acabado bem mais cedo. Ficaram esticando até onde dava e acabou saturando. Mas vai ser uma série que vai ficar marcada em cada um que assistiu.
Então é isso, obrigado por terem assistido. Devo lembrar que a tier list é baseada na minha opinião. Não trate como uma verdade absoluta que todo mundo devia seguir. Fiquem à vontade para comentar sobre a série e quais foram as temporadas que mais gostaram. É isso, boa noite, chat.